onde aqui eu estava vivendo um sonho, que foi uma gravidez muito desejada. O meu mundo caiu, eu me senti como se estivesse caindo num buraco. Também não desista, entregue nas mãos de Deus, que o melhor com certeza será feito. Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Nós estamos gravando no estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, para você que quer gravar seu conteúdo, gravar seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou pelo Instagram, @log3studio. Hoje eu vou conversar com a mamãe da Isabela, Patrícia Machado dos Santos. Isso. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, agradeço o convite de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Que é uma história muito linda e eu vou me segurar para não chorar aqui, porque realmente é uma história que eu espero que todos que estão nos ouvindo e nos assistindo consigam captar a força de mulher que você é e por tudo que você enfrentou. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero saber como é que começou essa história na maternidade. Da maternidade? Então, em 2018, eu e meu marido iniciou esse desejo por gestar, né? Acreditávamos nós que a vontade seria nossa, que aconteceria imediatamente. Mas desde 2018, Deus já mostrou que o tempo é dele e não é nosso. Os meses começaram a passar. Passou um ano, então fomos procurar especialista para verificar se estava acontecendo alguma coisa em relação à minha saúde ou à dele, né? Então, eu descobri que eu tinha endometriose profunda, que causa muita infertilidade em mulheres. Eu já havia um tempo atrás procurado médicos, tinham falado... Inclusive, um médico falou que cólica era coisa de mulher. E não é coisa de mulher, isso não pode ser normalizado, né? Tanto é que isso veio a gerar minha infertilidade, pois eu descobri num grau já avançado. Tinha as cólicas menstruais, achava que aquilo era normal e, na verdade, já era um sinal da endometriose. Isso, da endometriose. Cheguei a fazer cirurgia e passou o prazo ali para ver se aconteceria a gestação ou não Então, eu voltei no médico, porque não aconteceu, né? Isso já era em 2018, a gente iniciou esse processo, né, de tentar gestar. Isso já era 2020. Em maio de 2020, eu fui fazer a cirurgia de endometriose, em plena pandemia. Foi bem no início da pandemia. Mas eu fui lá, realizei a cirurgia. Passaram-se uns meses, eu não engravidei. Então, eu voltei no médico. E ele falou que eu só iria conseguir engravidar por meio de fertilização. No início eu não aceitei, eu acreditava que eu iria conseguir gestar natural, sim. E fui até 2021 tentando engravidar natural e não fazer a retirada de uma das trompas que um dos médicos falava que eu deveria fazer. Chegou em 2021, eu já estava quase completando 35 anos e uma das médicas me falou que após os 35 anos de idade a taxa dos óvulos ali cai, né? Por causa da idade. Sim. Então, eu sabia que ali eu era obrigada a tomar a decisão. A partir dali, então, eu conversei muito com Deus, com o Espírito Santo, para me iluminar, para eu tomar a melhor decisão. E eu desde o início, eu pensei, né? Que eu queria que os meus planos fossem os de Deus. Sim. Então, eu fui fazer o procedimento, fazer o tratamento. Isso em 2021. Em 2021. E em 2021, em setembro de 2021, eu consegui engravidar. Foi a primeira... Ali já foi um milagre, porque minha reserva ovariana era 0,3, mesmo com 35 anos de idade, ela já era muito baixa. Mas esse médico, que eu passei por 3 médicos, até encontrar esse terceiro, ele falou, não, tu precisa de um óvulo. Se tu conseguir um óvulo bom, tu pode gestar sim. Acredita, confia. Então, eu entreguei nas mãos de Deus e fui confiando que iria dar certo. Então, ali a gente fez a transferência daí, né, foi formado o embrião, o óvulo com o espermatozoide, daí formou o blastocisto, né? Daí a gente fez a transferência
E vieram daí os dias de ansiedade até saber se tinha dado certo ou não, né? Sim, imagina, a ansiedade já era grande, porque já estavam há 3 anos, né? Buscando, tentando. E daí aqueles dias e semanas que passaram... Quanto tempo da fertilização até o resultado? Foi rápido? Uma vez eu escrevi num papelzinho que até o dia de Nossa Senhora Aparecida eu ia descobrir que estaria grávida, que teria o positivo. E foi na semana de Nossa Senhora Aparecida, que é 12 de outubro, foi na semana ali, um dia 4 ou 7, eu não me recordo, de outubro, que eu descobri que eu estava grávida. A Mãe Maior abençoou. Sim, a Mãezinha do Céu. E eu sempre fui muito devota a ela e aconteceu bem na semana da Nossa Senhora Aparecida. Ficaram eufóricos. Agora aqueles tão sonhado bebê estava ali. Crescendo. E nós tínhamos que guardar segredo, porque, como era uma gestação por meio de fertilização, a gente preferiu esperar ali os 3 meses, né? As 12 semanas, para verificar se realmente tinha dado certo, né? E os 3 meses mais longos da vida, mais longos da vida. Com enjoos, porque eu tive muito enjoo na gestação. E mesmo assim eu tinha que guardar segredo, né? E quando foi passar para a família, foi aquela alegria, né? Imagina. Minha mãe, minha sogra, minha cunhada, foi uma alegria só. Porque a família também acaba acompanhando, né? Toda essa trajetória de tentativa e toda essa expectativa, a família também cria. Sim. Então, quando vem a notícia... E quando eu dei a notícia, eu já sabia que era uma menina. Porque com 11 semanas eu já consegui ver que era uma menina. Tu fez aquele exame de sangue? Não, eu consegui ver na ultrassom. Conseguiu já ver na ultrassom? Na ultrassom eu já consegui ver que era uma menina. Eu tinha ido fazer ultrassom para ver se estava tudo bem com ela. E estava tudo excelente e era uma menina. Porque assim, eu tive problema para engravidar, mas durante a gestação meu útero era bem fechadinho, bem tranquilo, né? Tava tudo ocorrendo muito bem e daí vieram os cansaços. Sim. Eu fui uma gestante assim com bastante cansaço. E emagreci bastante. Mas até aquele momento, os 3 primeiros meses, então, foi o enjoo, o cansaço e a expectativa de querer contar para as pessoas. E em outubro, novembro, dezembro, então, tu contou para todo mundo? Dezembro, a família inteira já sabia. Foi aquela alegria, aquela choradeira Natal de emoção. E Ano Novo foi aquela felicidade. Foi aquela felicidade, aqueles vários presentes de menina lindos, né? Sim. E o nome já tinha sido escolhido? Sim, desde sempre, se fosse menina, seria Isabela. E foi a menina que a gente estava sonhando. E então, em dezembro, eu fui no meu obstetra, porque eu estava com uma bolinha no meu seio, que eu achei melhor perguntar para ele, né? E ele pediu um ultrassom, mesmo ele acreditando que não fosse nada, ele pediu um ultrassom da mama para verificar, né, o que seria aquilo. Como ele achou que não fosse nada, eu até nem marquei com urgência o exame, né? Início de fevereiro, eu fui no médico. E então lá foi quando o meu mundo caiu, começou a cair, na verdade, né? Até o teu diagnóstico. Ali o médico percebeu que eu estava com 2 nódulos muito estranhos, um na mama direita e um na mama esquerda. E naquele momento ali ele já disse que precisava do contato do meu obstetra. Eu saí dali, meu obstetra já me encaminhou para uma mastologista. Eu fui na mastologista, ela já me encaminhou para uma biópsia, e da biópsia eu já... Com o resultado da biópsia, eu já fui encaminhada para oncologista. Então, ali aqui eu estava vivendo um sonho, que foi uma gravidez muito desejada. O meu mundo caiu, eu me senti como se estivesse caindo num buraco. E não sabia o que iria acontecer, se, né, com a minha gestação, comigo, porque até então eu não entendia nada de tratamento oncológico quando uma mulher estivesse gestante. Mas esse nódulo tu já tinha percebido antes da gestação? Algum momento tu já tinha, talvez, deixado para lá? Porque... Não, foi na gestação. Só naquele momento que tu percebeu que ele estava ali? Foi na gestação que eu percebi. E nunca passou pela cabeça que poderia ser algo... O que eu percebi, na verdade, não foi o nódulo. Aí já começa Deus dando sinais. Eu percebi uma bolinha na mama em cima. Essa bolinha, ela sumiu na semana do exame. O nódulo ele estava na parte inferior do peito, onde eu não senti, ele ainda não era palpável. Então, a bolinha que tu sentiu não tinha nada a ver com... Não tinha nada a ver com o nódulo. Foi só um sinal de Deus dizendo, vai procurar algo. Vai procurar.
E a partir daí eu já comecei a entender por que ela demorou tanto a vir, a Isabela. No meu ver, né, demorou tanto a vir os 3 anos. Porque Deus queria que ela viesse 3 anos após, para eu perceber essa bolinha e falar com aquele médico específico que teve a sensibilidade de me encaminhar para fazer o ultrassom. Porque se eu não tivesse ido nele, quem sabe outro médico não teria pedido o exame. E talvez aquela bolinha que tu olhou que sumiu uma semana depois, enfim, alguns dias depois, tu também não ia dar mais atenção. Não iria mais porque dar atenção. Não ia estar na rotina de médico a cada mês, então ia deixar pra lá. E a mama, ela era uma mama de gestante, então ela já fica uma mama mais densa, fica diferente. Então é muito difícil a mulher conseguir perceber esse nódulo na gestação, né? Então desde o início, pra mim, foi Deus me dando sinais, alertas, né? E, então, em fevereiro, eu tive o diagnóstico. Na ocasião, estavam minha mãe e meu marido ali. E, no momento, eu ainda perguntei se seria aquele tratamento, queria cair o cabelo. E a médica disse que sim, que ia fazer retirada da mama, possivelmente. Isso tudo dentro de um mês. De quando descobriu, tudo em fevereiro, aconteceu rápido. Em 15 dias, eu fiz o exame, fiz a biópsia, fui nos médicos, tudo, e já comecei a químio. Meu Deus, em 15 dias realmente o mundo desabou. Desabou. Eu fui lá, eu comecei o tratamento oncológico. E eu fiz 8 sessões de quimioterapia branca. Que dizem que ela é conhecida como a branca, existe a branca e a vermelha que cai o cabelo. Eles estavam fazendo a branca em mim por eu estar gestante. E eu, como estava gestante, eu não conseguia fazer vários exames também. Para não afetar o bebê, né? Mas a Isabela estava bem, a saudável, Isabela estava bem, crescendo só bem. que eles não conseguiam saber como é que eu estava. Eles não conseguiam fazer uma ressonância, eles não conseguiam fazer uma... a mamografia eu ainda fiz, mas eu usei uma proteção na minha barriga. Então, tudo eu tinha que segurar, acho que era chumbo, alguma coisa assim que eu tinha que segurar. Aquele colete para proteger. Mas alguns exames não era possível fazer, né? E o marido e a tua mãe acompanhando tudo? Sempre, sempre comigo. Então, eu fiz 8 sessões de quimio branca e a minha médica... Daí, eu fui fazer ultrassom para ver se estava reduzindo o nódulo, né? E a minha mastologista me chamou no consultório dela, isso foi numa segunda-feira de manhã, para me dizer que eu tinha que ir para a maternidade imediatamente. Eu estava com 33 semanas e ela... E falou que assim que vagasse uma UTI neonatal, eu teria que ir para a maternidade. E ela disse que naquela ocasião não tinha, o estado estava sem maternidade disponível naquele momento, nem pública nem privada, não tinha. E eu fiquei só no aguardo, mas eu não acreditava, não sei, parece. Mas o porquê que tinha que ir? Porque eles precisavam te examinar e dar sequência no teu tratamento e daí precisaria fazer um parto prematuro, mas não porque a Isabela estava em sofrimento. A Isabela estava bem o tempo todo. Tá. Era por mim, pela minha saúde. Eu tive que tirar ela antes do prazo para iniciar um outro protocolo de tratamento. Porque essas 8 químios brancas... Não adiantaram. Ele aumentou o nódulo. E daí era urgente, assim, né? Eu precisava mudar urgentemente o tratamento. Então, eu fui para a maternidade na terça-feira. Na terça-feira, surgiu uma UTI neonatal. E eu estava, assim, totalmente indisposta. Eu não conseguia arrumar mala... Não conseguia me arrumar, era um combo de várias coisas, a situação da doença em si, mas também o cansaço e a mudança hormonal da própria gestação, que te deixa cansada, com preguiça, sem vontade de nada, né? E o câncer também deixa a pessoa... Sim, o tratamento também que tu já tinha começado. Então, tudo estava me deixando bem indisposta. E não conseguiu arrumar mala, não conseguiu fazer nada. Tanto é que a previsão era eu fazer a cesárea com 37 semanas e ter um espaçamento de 15 dias sem químio para fazer. E não deu. Eu fiz a químio numa sexta-feira e na terça-feira eu já tive que ganhar a Isabela. Aí eu fui para a maternidade e, mais uma vez, a Nossa Senhora estava mostrando que estava lá comigo. A Isabela nasceu às 18 horas em ponto, que era o horário da Ave Maria. Porque eu sou devota de Nossa Senhora, eu sabia que ela estava ali se mostrando presente mais uma vez. A Isabela nasceu super bem. Ela não precisou usar um aparelho para respirar. Ela só saiu na incubadora
E eu escutei o chorinho dela bem alto. Ela já nasceu, assim, grandinha, né? Para 33 mais 3, que era 33 mais 3. E nesse momento foi a minha mãe... Eles deixaram minha mãe ver, meu marido. Foi uma emoção. Eu imagino. Então, daí levaram ela lá para UTI neonatal, né? Ah, então ela já nasceu e foi direto. Já tu foi não direto. Chegou a ficar um dia com ela no quarto? Não, eles não deixaram nem eu encostar nela. Ah, não? Não. Naquele momento, então, tu não conseguiu nem sentir o cheiro, aquela coisa pertinho? Foi tudo muito rápido. Eles só colocaram o rosto dela pertinho do meu. Mas foi muito rápido. Só colocaram e já tiraram em seguida, né? Já levaram ela. Então, ela ficou ali 10 dias na UTI neonatal. E ali eu estava fazendo químio vermelha, e fazendo as visitas com a ela, né? Tudo no mesmo hospital? A quimiológico era no... Aqui... É na SC401 que fazia. Mas ela estava em qual hospital? Ela estava perto? Ela estava no Ilha. Tá, era próximo, Próximo. Mas aí o marido... Que eu digo pela logística de tu conseguir também, né? Ir fazer a químio, voltar a ficar com ela, e ir pra casa, como é que vocês... A minha mãe saiu do serviço para ficar com a gente, né? A minha mãe estava em casa preparando tudo, preparando o quartinho. Ela que estava organizando tudo, porque eu não tinha forças, né? Sim, imagino. E ela... Ficou quanto tempo na UTI? 10 dias. 10 dias? 10 dias tu fazendo a químio e voltando visitar ela? Sim, os 10 dias eu fui visitar ela. E o meu marido também passava durante a manhã, porque como ele trabalha com transporte, né? Ele, de manhã, ele ia lá e dava mamadeira para ela. O meu marido foi o primeiro a dar mamadeira, a trocar fraldinha, porque ele tinha mais força que eu, né? Sim. Então, ele que muitas vezes ia lá para fazer esse... E eu também estava com cesárea, né? Estava com o corte, então eu já tinha iniciado a quimio vermelha e estava com o corte da cesárea. Então, sem força para nada. Sem força para nada. Então eu ia lá ver ela, visitar ela. E no 10º dia a médica liberou ela para ir para casa porque ela estava super bem. Então nós fomos para casa e eu continuei o tratamento. E daí, nesse meio tempo, meu cabelo caiu, acho que foi dia 15 de junho, ela nasceu 26 de abril. Acho que meu cabelo caiu... Não, meu cabelo caiu dia 15 de maio. Foi mês depois, mais ou menos. Sim. Depois de 4 químios que... Não, na segunda químio o cabelo cai. Meu cabelo caiu. Então, as minhas primeiras fotos com ela foram eu carequinha. Bem carequinha. Sim. Eu lembro que eu queria planejar o batizado. E a médica dizia, não, tem que usar máscara agora. Então, porque era época também de pandemia. Além de toda a situação de ela ter nascido prematura, passando por um tratamento de câncer. Mas também tinha a questão da pandemia, que tinha que ter um cuidado redobrado. Era 2022 isso, né? Então, foi em 2022. Então, era assim, né? Eu em tratamento oncológico, pandemia, ela prematura. Meu Deus. Era um cuidado realmente absoluto. Só Deus para dar a força para seguir com tudo isso, né? Sim. E tu não conseguiu nem fazer ensaio gestante? Fez, né? Eu vi algumas fotos. Deu tempo? Deu tempo. Eu fiz o ensaio gestante, porque eu acredito porque eu já tinha agendado antes do diagnóstico. Porque a gente fica bem abalada, né? Quando tem um diagnóstico desse. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu fui... Conseguiu registrar aquele momento do barrigão, de estar ali com... Não tão barrigão, porque não chegou àquela fase final, mas conseguiu registrar aquele momento de vocês. Consegui registrar. Muito importante ter esses registros, né? E daí depois, as primeiras fotos, eu vi também, bem carequinha, de máscara, segurando a Isabela. Sim, porque daí eu usava máscara por causa dela, né? Mas daí a químio, foram quantas químios? A químio vermelha foram 4. 4, tá. Que é aquela mais agressiva, e daí eu tive um bom resultado. Daí um dia minha médica me chamou para falar que a minha químio era vermelha. Porque até então a gente não sabe o que vai acontecer durante o tratamento oncológico, se aquele protocolo vai servir para mim ou não. E a químio vermelha, ela teve um resultado muito bom para mim. Ela praticamente zerou os 2 lados. O lado esquerdo que estava mais agressivo. Os 2 eram o mesmo tipo, mas o lado esquerdo que estava tendo um resultado diferente, né? Então, daí ainda assim, eu tive que fazer a cirurgia, a mastectomia.
Foi um dia depois do meu aniversário, dia 4 de julho. Lá fui eu fazer a cirurgia. E a Isabelinha em casa com a minha mãe, né? A tua mãe ali o tempo todo. A minha mãe o tempo todo. A família é essencial nesse momento. A rede de apoio faz toda a diferença, né? A rede de apoio faz muita diferença. E o meu marido, ele raspou a cabeça comigo. Eu vi uma foto. O meu irmão também. E estavam ali comigo o tempo todo, né? Minhas cunhadas, e sogra. Esse gesto deles, por mais simples que seja, é um gesto que aquece o coração, né? Eu não posso, né? Eu não imagino, enfim. Mas o que eu ouço falar de quem passou por essa mesma situação que tu passou é isso, assim, é um gesto tão pequeno, tão simbólico, mas que o coração fica quentinho e renova a força, no sentido de eles estão aqui por mim, né? Sim. Porque eu imagino também para o teu marido a expectativa de uma filha tão desejada, né? Aí vem a gestação, daqui a pouco a esposa dele passando por toda uma situação que ele não pode fazer nada, a não ser estar do lado dela, e também querendo estar do lado da filha, mas que ficar dividido ali, indo de um lado para o outro. Então mais ele foi trabalho, né? mais o trabalho, porque a vida não para. Não para. Nesse momento, tudo continua andando, a Isabela desenvolvendo, várias consultas também pediatra ali naquele início, também. E tu também tendo que ir. Então, assim, um turbilhão de coisas que vocês tiveram que lidar ao mesmo tempo. Sim, eu acompanhava ela na pediatra. Eu ia nos meus exames, nas minhas médicas, mas também ia nas da Isabela. Eu tinha uma agenda cheia de médicos, né? Porque não era só a minha, era a dela também, né? Aliás, não era só dela, era a minha também. Tua também. É ao contrário. E a cirurgia, então, foi depois do teu aniversário e ocorreu tudo bem? Ocorreu tudo bem. Mas mesmo assim, eu fui encaminhada para fazer tratamento de que é? Radioterapia. Então, eu fiz a radioterapia, fiz 15 sessões. Nesse momento, teve que ter algum cuidado específico com a Isabela por causa da rádio, não, né? Não transmite. Mas eu achava que ia transmitir, então... Pois é uma dúvida que às vezes as pessoas têm de... Tá, mas a rádio não transmite? Como é que convive? Não, né? Não transmite. Mas eu parece que não queria... Eu achava que iria transmitir, mesmo falando que não... Né, que não transmitia. A preocupação era mais minha. Até na quimioterapia, tu fica apavorada, porque até para ti ir no banheiro, o teu acompanhante, ele não pode usar o teu banheiro. Eu ficava num quarto, eu usava o banheiro, meu acompanhante tinha que usar o banheiro da rua. Então, como que ia chegar em casa e ainda ter que segurar a minha filha? Se o acompanhante não pode dividir comigo, como é que ela... Às vezes passa isso pela cabeça, né? Porque eu tinha que fechar o vaso, daí dar a descarga por causa da quimioterapia que saía pela urina ali, né? Que é tóxica, né? Então... E daí, na época da radioterapia, foi mais tranquilo. Porque daí eu já não tinha mais ele no meu corpo. Então, ali eu já estava me sentindo livre. E a pandemia já estava mais amenizado, o pessoal já estava saindo mais sem máscara. E como eu tinha que ir de uma casa até o local do tratamento, que eu fiz lá em Criciúma na época, eu andava pelas ruas feliz da vida. Sim. Super disposta, estava muito feliz de estar podendo caminhar. Já estava forte, já estava bem. Forte, exatamente. Estava me sentindo forte, disposta, viva, né? Sim. E a mãe ficava com a Isabela no apartamento, eu ia fazer o tratamento e voltava a pé. E como é que foi o teu puerpério misturado com essa coisa de fazer quimioterapia, misturado com uma cesárea que tu tinha que também cuidar, com uma filha que ficou distante nos 10 primeiros dias, mas aí depois também, de certa forma, ficou distante porque a tua mãe teve que ficar mais tempo com ela porque tu precisava sair. Não teve tempo de pensar em puerpério? Não tive tempo. A vida seguiu, o tratamento estava ali exigindo... Exatamente. Como teve uma médica minha que disse, o que é o puerpério perto dessa quimioterapia, né? Esse tratamento oncológico. Nem pensei, assim. Eu fazia terapia, né? Onde eu fazia o tratamento oncológico, tinha terapeuta. Lá na maternidade também teve a psicóloga. Onde eu fiz a rádio também
teve psicólogo, então sempre eu tive um acompanhamento, né? E tu acha que esse acompanhamento foi fundamental para te conseguir passar por tudo isso? Com naquele certeza. momento? Com certeza. É importante procurar um profissional, né? Para conversar, para entender até os teus sentimentos, as tuas expectativas, num momento tão difícil que tu não sabe como vai ser lá na frente, Exatamente. né? Exatamente. E eu me apeguei ainda mais a Deus, né? Uhum. E eu também recebi muitas orações. Muitas pessoas oravam por mim. Uhum. E acredito que isso também acabou me dando muita força. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu lembro de não conseguir dormir, de acordar durante a noite assustada, como se querendo acreditar que aquilo ali fosse mentira, que fosse um pesadelo, mas não era. Então, na época, a minha família fez um grupo de oração e começaram a orar por mim. Eu lembro que no terceiro dia, eu já estava me sentindo mais leve. Aquela oração, ela vem e dá toda a força que a gente precisa para colocar a cabeça no lugar e dizer assim, ó, vem firme que a gente está aqui contigo, né? Deus, ele coloca a mão dele, Nossa Senhora coloca a mão dela, o manto dela por cima e dá todo o apoio. Eu também acredito muito que a oração faz toda a diferença. Como eu falei com a doutora Carolina, que mãe já tem um ladinho de Deus e de Nossa Senhora, porque mãe tem uma força muito grande quando faz uma oração. Mas quando um terceiro, a nossa família, enfim, coloca o nosso nome em oração, parece que aquilo vem com uma força tão grande que nos impulsiona mesmo a seguir a vida e dizer assim, ó, vai que vai dar certo. Sim. E a tua família foi a base de tudo para também fazer essa corrente de oração, essa novena, para a tua saúde e para da Isabela, né? Porque no fim também teve a preocupação com ela, né? A minha família foi sensacional, assim, até o chá de bebê, elas que organizaram, porque eu tive que cancelar. Porque o chá de bebê eu tinha marcado para a data posterior ao nascimento dela, então não tinha mais ânimo para organizar nada, né? E elas que organizaram para mim. O tema foi Nossa Senhora Aparecida. Sim, eu vi umas fotos, foi muito lindo. E Deus me acompanhando em tudo, né? Eu sempre coloquei nas mãos dele. E a fé, Deus, é que me mantém viva e que confiante, que faz seguir a vida, né? E aí, nesse período, não teve puerpério, segue. A tua cicatrização da cesárea foi bem? Foi tranquila? Foi. Passou. E quando veio o laudo, a último parecer do médico que disse assim, ó, agora acabou, agora deu. Quando foi esse momento? Que encerrou tudo. O tratamento? Então, eu fiz tratamento oncológico até ano passado. Ano passado foi tudo medicação oral. Eu terminei em dezembro. Dezembro, acabei. E este ano estou totalmente sem medicação. Ai, que bom. E eu já estou em 2 anos e meio em remissão. Ai, que alegria, que alegria. Para um paciente oncológico falar isso é muito emocionante. Nós participamos da corrida do Outubro Rosa no outro ano, né? Eu lembro que corrida, caminhada, quando tu atravessou a faixa, tu tirou o véu que tinha na tua cabeça, tu ainda estava com o cabelo mais curtinho, né? Eu tinha recém-chegado da rádio. E aquele momento foi tão lindo de ver chegando, tirando e mostrando assim, eu tô forte, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô viva e vamos sair dessa juntos e sendo um exemplo para todo mundo no sentido de superação, de alerta, de prevenção, de dizer assim, vai dar tudo certo. E deu, né? Deu, graças a Deus. E a Isabela foi crescendo, foi desenvolvendo, acompanhando tudo isso e sendo a tua força também, né? A tua âncora, que chegar em casa. Até o ano passado, tu falou que estava em tratamento ainda, mas olhar para ela, aquele sorriso, né? Aquele carinho, aquela risada gostosa, também faz parte do tratamento, também ajuda, né? Com certeza. Ela foi minha força, minha alegria diária. Muito bom poder ter participado estar participando ainda, né? De cada momento ali, dos primeiros dentinhos, dos primeiros passos. Eu estava presente em tudo. E eu desejei muito isso. E cada nova fase é impressionante. E eu vibro com cada
conquista dela. Sim, que cada mês é uma coisa nova que eles aprendem, né? Exatamente, e é a minha alegria diária, né? E mesmo durante o tratamento, enfim, mesmo passando por tudo isso, tu sempre deu um jeito de estar ali junto, acompanhando e tentando curtir da maneira que dava, né? Esse desenvolver e esse momento da Isabela, né? Sim, a parte mais difícil, assim, de eu cuidar dela foram nos primeiros 5 meses. Que é onde o tratamento estava mais intenso. Isso, que foi onde eu fiz a quimio... Foi quando eu fiz a quimio vermelha e a cirurgia, né? E depois a rádio. Foi uma coisa atrás da outra. Aí o César e a tua mãe que pegaram firme a Isabela para te poder também ter o tempo de descansar. Porque eu imagino que uma criança recém-nascida em casa que não dorme direito, que ainda está em fase de adaptação... Sim. Quanto foi cansativo também para ti lidar com essas duas situações, né? Então, não tinha como realmente tu parar tudo e ainda ter forças para chegar em casa e lidar com esse momento, né? Sim. Então, o maridão foi o paizão, que ele já se imaginava que ele ia ser, porque ele esperou muito, né? Com certeza, um paizão. E estava ali junto com a Isabela. E... Quando tu falou que quando tu descobriu, foi esse sinalzinho que no fim não era nada, mas que te levou ao médico. Tem alguma coisa alguma dica, enfim, algo que tu gostaria de passar para as pessoas, alguma mensagem em relação a isso? De, se tem algum sinal, não deixem de lado. Sim. Porque no teu caso, como a gente conversou, tu estava grávida e tu só foi, talvez... porque já estava acompanhando mês a mês a gestação, já estava naquela situação de médico e que, se não estivesse, talvez deixaria passar, né? Sim, é isso mesmo. Até porque eu estava focada na infertilidade, né? Eu não estava focada ali na mama, eu estava muito querendo tratar a infertilidade. E depois que eu consegui gestar, que eu fui verificar a mama. Então, fazer exames periódicos, né? Importante. O corpo dá sinais. Com certeza dá sinal. Eu acredito que intuição também. Eu acredito também que foi muito da minha intuição ter levado isso para o médico, esse questionamento. E a idade também, assim, faz com que a gente não procure sinais e que a gente não dê atenção, porque fala-se muito em exame, a mamografia após os 40. Então, tu estava muito jovem ainda para pensar em fazer algum preventivo, algum exame, enfim. Então, a gente também acaba deixando passar, né? Exatamente. No meu caso, eu tenho uma mutação genética. Eu descobri isso durante o tratamento oncológico. Fiz um teste genético e descobri que eu tenho essa mutação que eu poderia vir a desenvolver ao longo de toda a minha vida, 80% de chance de desenvolver ao longo de toda a minha vida o câncer de mama. E em mim aconteceu com 35 anos de idade. Na minha família não tem nenhum outro caso. Eu fui a única. Na minha família tem outros casos, né? Mas de mama eu fui a primeira. Entendi. E depois que a gente passa por isso, a gente quer cada vez mais alertar as pessoas de façam um exame, mesmo que não está na faixa etária, mesmo que não dê tantos sinais ou não dê nenhum sinal, mas prevenir hoje é o melhor tratamento, né? Porque o diagnóstico precoce, como falam, salva vidas mesmo. Porque eu tive diagnóstico precoce. Ele era um tumor extremamente agressivo. Se eu tivesse descoberto muito tarde, poderia não teria conseguido resolver. O câncer tem cura, sim, quando descoberto no início. Então, manter regular os exames, acompanhamento médico, é a dica que eu dou. E se manter, para quem acredita, se manter firme na fé. Com certeza, para mim foi essencial. Porque se a gente se entregar, fica muito mais difícil. Eu acredito muito que o nosso corpo, ele reflete o nosso pensamento, ele reflete as nossas emoções. Então, por mais difícil que esteja sendo, para quem está passando por isso, né? Um tratamento de câncer, seja de mama, enfim, qualquer outro tratamento, por mais difícil que seja,
mantenha o sorriso no rosto, tenta tirar a alegria de pequenas coisas que, no teu caso foi a Isabela, né? Sim. Então, tinha um motivo para sorrir e todo mundo ao redor tem alguma coisa que pode dizer assim, isso vai me fazer sorrir hoje, né? E se apegar a Deus, para quem acredita, a Nossa Senhora, que eu também tenho certeza que faz toda a diferença quando a gente coloca a fé à frente de tudo. E eu vou me emocionar porque eu tenho uma pessoa muito querida da família, duas, na verdade, né? Que estão passando por tratamento de câncer. E quando a gente fica assistindo de longe a pessoa indo ao hospital, fazendo o tratamento, que foi o que a gente fez contigo, mas é através das redes sociais, né? A gente só pode orar. A gente só pode botar o nome em oração, a gente só pode pedir a Deus que faça o melhor por aquela pessoa e que o melhor seja a cura e que o melhor seja a saúde dela por completo, né? Assim como a gente orou muito por ti de longe, que por mais que a gente não conheça, a gente não tinha proximidade nessa época, mas quando a gente ouve falar, a gente coloca o nome em oração, né? A gente escuta e a gente diz assim, ela vai sair dessa porque a corrente de oração é forte. Então, quando a gente tem na família, é a mesma situação. A gente reza muito, bota o nome. E eu fico muito emocionada porque é isso que eu posso dizer de mensagem. Eu queria te trazer, para te trazer essa mensagem, que vai dar certo, né? Sim. Confia, Deus está ali, vai dar certo, vocês vão sair dessa. E que a químio, ela, para quem é mulher principalmente, a autoestima, ela fica muito baixa, porque perder o cabelo foi uma coisa difícil, eu imagino, né? Sempre foi a loira do César, né? Sempre muito bonita, sempre muito vaidosa, e quando chega um período desse, a gente acaba ficando com a autoestima muito baixa e não conseguindo, talvez, ter forças para enfrentar aquele tratamento, né? Sim. Que é onde a fé entra e a oração de todos ao redor, que faz a gente seguir. Como foi para ti essa questão da autoestima, do cabelo, depois de saber que ia ter que fazer a cirurgia? Então, a parte do cabelo mexeu bastante comigo, desde o início, quando eu soube que eu iria perder o cabelo, né? Mas acho que foi mais difícil até cair. Eu acho que eu ficava preocupada como é que eu ia ficar, como é que ia ser a reação das pessoas. E no dia que eu percebi que meu cabelo ia cair, eu acordei com a fronha cheia de cabelo. E eu tinha conversado com uma moça e ela tinha dito, o dia que tu acordar com a tua fronha cheia de cabelo, é o dia que tu... que ela me deu a dica, né, de raspar. Porque tem gente que prefere deixar com as falhas. Mas não era o que eu queria. Eu não queria ficar perdendo o cabelo no chuveiro, por exemplo. Então, assim que já começou a cair, eu percebi que era o momento ali da alopécia, né? De ficar careca. Então, naquele dia, eu até desci com o meu esposo, ele que me deixou no tratamento. Eu enchi o caminhão dele de cabelo. Ele percebeu que o caminhão estava cheio de cabelo. Então, ele foi lá no cabeleireiro dele, de anos, foi lá, raspou o cabelo, ficou careca, pegou uma rosa e foi lá onde eu estava fazendo tratamento me levar. Foi muito bonitinho, assim, porque, né, o apoio da família é muito importante. E quando eu cheguei em casa, da quimio, eu lembro de ter puxado assim na franja e já estava caindo mesmo. Parece que durante o dia foi acontecendo mais forte, então foi tudo muito rápido. A segunda quimio começou ali a ficar um pouco mais agressiva no organismo, vamos se dizer assim, e daí o cabelo logo começou a cair. Isso. Coisa de um dia, 2. Foi no 14º dia que o cabelo cai. E me falaram isso e foi realmente isso que aconteceu. No 14º dia após a primeira quimio, acho que é isso. Uma coisa assim. E depois o cabelo começou a voltar rápido também. Ali em agosto já começou a vir o cabelinho pequenininho. Nunca pensei em usar peruca, não passou pela minha cabeça, assim, em nenhum momento. Eu usava touca, porque estava em pandemia ainda, ficava mais dentro de casa, frio. Lenço não me adaptei muito bem, mas tem muitas mulheres que usam e ficam muito bonitas, né? Lindas. Botam brincos, batons, ficam maravilhosas.
Quando o cabelo começou a crescer, eu pensei, agora eu vou ficar ruiva. Agora eu vou pintar do jeito que eu nunca pintei e sempre quis. Porque se não ficar bom, eu raspo o cabelo. Foi o que eu pensei. Então, primeiro eu fiquei ruiva. Experimentou. E ficou linda. Eu vi fui testando. Fiquei ruiva, depois fiquei morena. Depois fiquei um moreno mais iluminado. Até voltar pro meu loiro. Mas fiquei crespa também, agora que o crespinho tá saindo, ó. Mas fiquei crespa também. Curti muito essa fase do crespo. Fez realmente do limão uma limonada, Exatamente. Né? Aproveitou. Tive que aproveitar. E eu curti muito essa fase. E tem que ser, né? Claro, ninguém tem que nada, mas isso acaba sendo divertido realmente, né? Dizer assim, hoje um vermelho talvez, né? Sim, amanhã vou usar. E daí o maridão, cada semana tinha uma esposa diferente em casa. Isso, ele falou que teve várias, né? A ruiva, a morena, tudo em uma só. A loira, a crespa, a lisa. E a Isabela já estava com 1 ano e meio? Ela estava... Foi em 2021, 2022 que meu cabelo começou a crescer. Então, ela estava com 6 meses, de 6 meses pra frente. Meu cabelo começou a... O teu cabelo e o cabelo dela foram crescendo juntos. Porque ela nasceu bem alemoazinha, com o cabelo bem curtinho. Sim. No fim, vocês duas foram crescendo o cabelo junto. Isso mesmo. Realmente é uma parte do tratamento que é muito cruel, né? Que é a questão da... Que daí, acho que é nesse momento, aí tu vai poder dizer... É onde fica visivelmente que está passando pelo câncer, né? Para as outras pessoas. Porque, lógico que em casa, para ti, já estava naquele tratamento. Mas ali ia ser o sinal de que agora todo mundo que me olhar vai saber pelo que eu estou passando. Sim. Né? Principalmente quando eu fui fazer a cirurgia, eu estava... sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, estava branca. Ali eu estava... Foi, assim, a pior fase, assim. Início de julho de 2022. Eu estava bem destruída por dentro, vamos dizer assim. Imagino. Mas depois eu fui me erguendo, porque a gente não deve ficar no deserto para sempre. O deserto ele foi feito para a gente entrar, mas também sair. E eu determinei que isso iria acontecer e aconteceu. Sim, a gente tem que... colocar um foco, uma missão, um objetivo, para sempre olhar para frente, olhar para uma janela ou tentar abrir uma porta para que um dia a gente consiga sair daquela situação, porque não é para sempre, né? Não é para sempre. Não é para sempre. Não. Todo esse turbilhão, ele passa. Tudo na vida passa, né? Os momentos difíceis, eles passam. A gente tem que passar por eles. E os momentos fáceis e felizes também passam. Então, a gente tem que viver aquilo, mas sabendo que vai acabar, vai passar. E o que te deixou de lição nesse, agora em remissão, né? Ter passado por tudo isso, que mensagem, o que mudou? Lógico que muda tudo na vida, o olhar para o mundo muda completamente. Mas o que tu leva assim de mensagem contigo depois de ter passado por tudo isso durante a espera da Isabela? Deus acima de tudo, sempre. Gratidão. Agradeço muito pela vida, agradeço muito pela família. Sempre, antes de dormir, eu agradeço, eu acordo agradecendo. Eu agradeço naqueles dias que eu consigo correr. E muitas pessoas, às vezes, não percebem o quanto isso é importante, sabe? Tu ter disposição para fazer uma caminhada, para uma corrida. E quando tu perde, tu percebe, né? O que tu deixou de ter. E eu aprendi muito a valorizar, acho que principalmente valorizar a vida, né? A família. E é o que tem de mais importante na vida, é isso. Porque antes de passar por uma situação dessa, a gente vai vivendo no automático todo dia. Sim. Às vezes coloca a cabeça no trabalho, coloca a cabeça em outras questões da vida. Às vezes dá muita importância para situações que são irrelevantes. E só depois que a gente passa por uma situação dessa que a gente para respirar e viver, né? Sim. Parece que é depois desse momento que a gente começa... Tá? A vida é muito mais bonita do que tudo isso, a vida tem muito mais a oferecer e agora eu entendo que ela é muito mais valiosa, porque às vezes
é um pouco abstrato, né? Antes de passar por uma dificuldade tão grande. Depois que tu passa, tu percebe, realmente, é um dia de cada vez e eu vou viver todos os dias com a maior intensidade e a maior alegria que eu puder e aproveitar ao máximo, assim como no caso da Isabela, que cada dia tem uma novidade, e se tu não aproveitar aquele sorrisinho banguela do início, daqui a pouco tá cheio de dente, já é uma outra felicidade, já é uma outra coisa. Eu acredito que é isso, né? A mensagem que a gente acaba tendo que passar por situações difíceis para daí conseguir ver a beleza da vida, né? É bem isso mesmo. E hoje, como é que tá a rotina de vocês? Tranquilo, a Isabela dominando a casa, você e o marido bem, vocês estão agora respirando e vivendo oficialmente a vida sem pensar tanto naquela questão do tratamento do câncer. Exatamente. Estou vivendo a vida que eu sempre sonhei, vamos dizer assim, né? Eu estou curada, eu estou com a minha Isabela, estou com meu marido. Eu aproveito e agradeço muito por poder viver e aproveitar isso juntinho deles. A decoração da casa são os brinquedos da Isabela, né? Mas eu agradeço muito por ter aqueles brinquedinhos lá no chão também. A gente surta um pouquinho, mas depois a gente já lembra que tá lá porque ela tá lá, né? Sim. E isso é uma bênção, né? Filhos são bênçãos de Deus, né? A casa bagunçada é sinal de que tem gente ali, né? Isso mesmo. A bagunça é sinal de que tem gente vivendo. Tem gente, né? Quando tá tudo muito organizado é porque não tem ninguém mexendo ali, porque tá tudo muito parado, né? E vocês conseguem sair, aproveitar bastante? A Isabela é uma criança tranquila? A Isabela é uma criança bem tranquila. Parceira de sair, passear? Parceira do pai, parceira da mãe. Adora passear, trabalhar com o papai, passear no parquinho. E tu já me contou que o pai é babão demais, puxa saco demais da Isabela. Muito. Ele que compra os presentes antes de mim. Presente de 1 ano, ele apareceu com um urso enorme lá em casa. Foi surpresa para mim e para Isabela. Aniversário, agora, Dia das Crianças. Ele chegou em casa, eu já comprei o presente dela. Eu nem chego a ver o presente, ele já compra antes de mim. Papai super babão. Ai, mas é muito gostoso, né? Realmente é uma fase assim. E as meninas, elas acabam puxando muito o saco do pai, né? Eu não sei se tu tem essa sensação, mas quem tem filhos... meninos e meninas, enfim, falam muito disso, né? Que a menina puxa muito o saco do pai. E quando vê o pai tá usando esmalte, o pai tá de lacinho, né? Porque isso já aconteceu. Teve um dia que eu queria fazer a unha e eu disse, Isa, vai lá pintar a unha do papai. E ela foi lá pintar a unha do papai. Depois foi uma diversão, porque ele achava que o esmalte ia sair na água. E ele ficou com a unha cheia de brilho. Imagino ele trabalhando com aquele monte de brilho, né? Porque às vezes demora a sair e ainda vai com aquilo. Sim. Ai, gente. Mas foi uma diversão, né? Foi mais divertido para mim, que estava assistindo, né? Vendo ele desesperado tentando limpar a unha. Na água. Ai, gente, não, mas é muito gostoso. É uma fase maravilhosa. E quem é a Patrícia depois da Isabela? Agora com a chegada dela. Eu acredito que... Eu nem sei dizer, assim... Não sabe sou apaixonada definir. pela vida, assim, apaixonada por ela, gratidão, assim, é o que eu defino. Uma pessoa muito agradecida, né, por tudo. O mundo agora é todo rosa e tudo que olha é só Isabela, né? Só vê Isabela em tudo que pode. Sim. Né? E Deus também, tudo, em todos os detalhes. Sempre, né? Do acordar ao deitar. Eu vou me emocionar de novo porque realmente é isso, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo na vida a gente consegue descobrir que tem um propósito e que nada acontece por acaso. Sim. Assim como foi no teu caso de que descobriu o câncer justamente durante a gestação, porque era para a tua cura vir naquele momento, né? Que se fosse em outro momento, talvez não ia dar tempo de conseguir a cura. A Isabela veio no momento em que era para te dar forças para seguir, porque tu tinha um motivo ainda maior para voltar para casa e ver um sorriso. Sim. Então, Deus, ele tá nas pequenas coisas, né?
a todo momento, dando sinais de força, de gratidão, inclusive quando a gente é grato pela vida, grato por cada oportunidade, grato por poder acordar hoje e dizer, eu estou disposta para correr, para caminhar, né? Deus está ali em todos esses momentos. Tem alguma mensagem que tu queres deixar para quem está passando pelo tratamento do câncer, para quem está no período, mamães e papais que estão com criança pequena em casa? Enfim, fica à vontade, o microfone é teu. Sim, para quem está em tratamento de câncer, quero dizer que a cura é possível, sim. Existem muitos métodos hoje que podem, né, eliminar totalmente o câncer. Quem está com o câncer também, existem métodos também para amenizar, diminuir o risco de fazer aumentar. Para quem deseja engravidar, a minha dica também é não desista. Entregue nas mãos de Deus, que o melhor com certeza será feito. E para quem tem filhos em casa, o que eu tenho a dizer é que eu compreendo a alegria, a emoção e as loucuras que é ter um bebezinho, ainda mais quando é uma mini adolescente ou um mini adolescente, que a minha tem 2 anos, né? E papais me entendem. Sim, é a adolescência da infância, né? O meu também tá com quase 2 anos e é aquele furacão não em quer casa. Trocar de roupa, não quer tomar banho, mas quando entra não quer sair. Exatamente, deixa a gente quase louca. É exatamente isso. Patrícia, vais participar de uma palestra no Cake Decor, né? Vais conversar, compartilhar a tua experiência, falar sobre prevenção, falar sobre superação. E essa vai acontecer dia 22. Isso, às 14 horas. 14 horas. E é aberta ao público para quem quiser, daí é por adesão, isso, né? Isso mesmo. Participar ali do café. É só entrar na rede social, tem? Da Mulher por Mulher. Mulher por Mulher, @Mulher por Mulher. Depois vai estar tudo na descrição do vídeo, a gente vai colocar todas as informações. Mas aí tu também, 22 agora de outubro, né? Isso. Vai estar lá também dando teu depoimento e trazendo mensagens de superação. Isso, contando mais um pouquinho da minha história. E quem quiser te seguir nas redes sociais, é @Pati do César. Isso. Ele já deixou questão. César, eu quero você aqui porque eu adorei isso. Pati do César, lá tu também compartilha a tua vida, o teu dia a dia. E tem lá nos destaques também tudo que tu passou do teu período com câncer de mama, né? Sim, e a transformação. A tua transformação. Patrícia, muito obrigada por ter participado, muito obrigada por compartilhar a tua história. Novamente, espero que quem nos ouviu e quem nos assistiu conseguiu captar toda a força que tu teve, captar toda essa fé, se alguém está abalado na fé, porque às vezes acontece no momento de mais desespero, é o momento em que tu coloca em xeque, né, coloca em prova toda a tua fé e pergunta para Deus o porquê comigo. Mas eu perguntava, por que não comigo? Uhum. Eu perguntava assim, por que não comigo, né? Sim. Que às vezes, como você falou, às vezes é pra gente aprender algo com isso. Então, por que não comigo, né? Uhum. E espero que quem esteja nos ouvindo faça essa pergunta também, né? Por que não comigo? Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que acompanhou, sigam as nossas redes sociais, Instagram, TikTok. A nossa conversa vai estar em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. E tudo vai estar na descrição do vídeo também, o Instagram e o que vocês precisarem tirar dúvidas. Muito obrigada por nos acompanhar e até breve.